Bom, o relato que eu vou contar para vocês, pessoal, é algo muito importante para mim. Eu acho que eu não contei para muita gente isso na minha vida, mas é algo que marcou muito a minha vida, muito. Depois no final vocês vão entender melhor, tá? Mas no título aí você já deve estar meio que prevendo o que é, né? Bom, basicamente eu trabalhei numa empresa, eu iniciei lá em 2017, se eu não me engano, na área de aprendiz, né? E aprendiz, basicamente, você não faz muita coisa, você aprende, basicamente, né? E eu tinha muita vontade de aprender lá. Também eu era uma pessoa muito querida, muito carismática, né, na empresa, muito respeitada na área que eu trabalhava, né? E foi me dada a oportunidade para eu subir de cargo para inspetor de qualidade. E isso foi uma coisa muito boa, me ajudou bastante, porque quando eu entrei na empresa, eu entrei sem conhecimento nenhum, né, na área de qualidade. Eu acabei gostando da qualidade, né? O meu papel de aprendiz era trazer a melhoria contínua da empresa. Então eu tinha que procurar coisas para melhorar, dar ideia de melhorar coisas, né? Processos que eu poderia melhorar ali, né? Então era basicamente isso. Eu acabei gostando muito dessa área. Eu me apaixonei. Então eu fui muito grato à empresa ter dado essa oportunidade para mim crescer, né? Porque foi meu primeiro emprego, basicamente, né? O primeiro emprego que eu comecei a trabalhar na minha vida foi ali. Só que tinha um porém. As pessoas que são inspetor de qualidade, geralmente, elas já foram montador, né? Já teve um conhecimento com montagem. E eu não. Eu pulei um degrau. Uma etapa que eu deveria ter passado, né? Eu deveria ser montador primeiro para se tornar depois um inspetor de qualidade. Mas como o pessoal viu que eu estava com muito conhecimento, muita vontade de aprender e tudo mais, eles acabaram pulando essa etapa, né? Para muita gente, isso era visto como uma coisa problemática, né? Isso é uma coisa muito importante. Então tinha gente que tinha ódio de mim na empresa. Por outro lado, tinha muita gente que tinha um carinho especial por mim. Cara, me dá vontade de chorar, de saber quanta pessoa que tinha um carinho especial por mim ali. Eu queria de verdade dar um abraço em cada pessoa que estava ali, mas infelizmente, a forma que eu saí dessa empresa foi muito ruim. Muito ruim mesmo. E a pessoa que me ferrou, cara, eu queria muito que ela tivesse sensação de pelo menos 1% do todo o sofrimento que eu passei naquela empresa. E bom, eu fui crescendo na área de inspetor de qualidade, certo? Lá dentro. E eu tinha dois sonhos que eu tinha para realizar, né, na minha vida naquela época. O primeiro era conseguir um computador gamer. É coisa de moleque, né? Computador gamer, conquistei, já na época de aprendiz. E o outro era o meu carro, né? Meu carro que era o Civic Coupé que eu tinha. Vou tentar mostrar a foto para vocês aí. E, bom, realizei meu sonho também, né? Mas para realizar esses sonhos, eu tive que trabalhar com outras coisas, que era a parte de importação. Eu importava uma coisa e revendia. Também fazia manutenção de computador. Então tinha gente lá que falava, ó, você não quer levar esse notebook meu? Meu, não da empresa, meu, para eu pegar e eu arrumar, eu formatar e tudo mais. Eu falava, não, boa, bora. Aí eu cobrava lá R$ 90, ganhava, né? E isso eu ia guardando dinheiro, também ia correndo atrás de ações, eu cuidava um pouco de ações, de investimentos, essas coisas assim. Eu acho, mano, sinceramente, eu acho que, não é querendo se gabar não, mas naquela época eu era foda, velho. Naquela época eu era foda. Eu acho que foi, o pico da minha vida foi ali. Foi o momento que eu mais tive vontade de fazer as coisas. Sabe quando você tá emergente? Sabe quando você tá naquela vontade de crescer? De verdade? Você tá querendo vencer na vida? Sabe? Aquela vontade? Então, era isso que eu sentia na época, cara. Era o sentimento que eu tinha na época. E bom, rapaziada, depois eu fui crescendo ali na empresa, eu fui sendo bem respeitado também. Eu era tipo um chaveirinho da linha de produção, né? Porque o pessoal tinha um carinho por mim, o pessoal brincava e tudo mais. Então, fizeram até um aniversário pra mim. O pessoal chegou a fazer aniversário pra mim, surpresa. Então, pra vocês verem que não era uma coisa tipo. Eu nunca tive tanto ódio assim da galera. Tinha só alguns ali que, né? Que tipo, ficava um pé atrás, tipo, por que ele pode ou não, né? Porque tem muita gente que tem esse pensamento, né? Do tipo assim, o progresso do outro é o meu atraso. Tipo assim, a pessoa progredindo, eu vou. Tá me atrasando, entendeu? É o meu atraso na cabeça da pessoa. Porque na verdade não é, né? O progresso dos outros não é seu atraso, cara. Você pode crescer, mudar de área, você pode conseguir outras oportunidades. Se aquela pessoa conseguiu, não significa que você está perdendo na vida. Isso é muito importante, cara, mas beleza. Como eu tinha muita facilidade com tecnologia, o meu gestor trouxe um projeto, né, que estava sendo implementado na empresa, que era colocar tablet na linha. Era um projeto piloto. E foi passado para mim primeiramente, né? O primeiro tablet foi para mim, o piloto, né? O piloto foi para mim. E eu trabalhava normalmente, né? Tranquilamente ali, né? Com o tablet. Só que eu guardava esse tablet num gaveteiro. E esse gaveteiro tinha uma chave, quem trancava o gaveteiro. E essa chave a gente escondia. Que mais de 10 anos nunca aconteceu nada ali. Mas não tinha nada de valor naquele gaveteiro. No passado.
mas na época do tablet já era uma coisa valorizada. Não sei quanto que era um tablet daquele lá, mas acho que era, sei lá, na época eu acho que era uns 3 mil, 4 mil reais, um negócio caro, entendeu? Porque ele era um Windows, né? Não era tablet tipo Android, aquelas coisas, aquelas bodegas, aquelas coisas, entendeu? Palha, né? Não era. Era um negócio bem nível engenharia, sabe? Um negócio legal. E do lado desse lugar que guardava, né? Tinha uma porta onde passava todo mundo da empresa, terceirizado, um monte de gente passava ali para cortar caminho, para sair fora daquela área quente, aquele bafo quente de empresa, sabe, de fábrica, entendeu? Porque era uma fábrica lá, né? Tinha muito isso, sabe? Da galera vir ali e passar. E eu tinha alertado, né, sobre a segurança daquela chave, né, pro meu gestor e nas ideias, que eu comentei lá que eu deveria fazer o quê? Colocar uma chave para cada pessoa. Então, os inspetores de qualidade ia pegar uma chave e abrir ali e cada um ia ter a sua. Ah, não tem a chave? Beleza, aí usa do amigo. Mas esse negócio de guardar a chave não ia dar bom. Entendeu? Eu já tinha avisado por quê. Meses antes tinha sido roubado um notebook de outra área. Só que era uma área conjunta nossa, que era a da produção, né? A nossa área da qualidade e o que roubou foi da produção. E também eu trouxe uma ideia, que era colocar câmera, porque é uma coisa muito importante. Inclusive na minha área tinha câmera, mas né, vamos fingir que não tinha câmera não. Certo dia, depois de um feriado prolongado, vários emendação lá, porque tava com falta de peças, coisas assim, a linha tava meio parada, a gente tava tentando trabalhar em outras áreas. Roubaram um tablet meu, lanterna, celular de outros funcionários, né, celular de empresa, né, de empresa mesmo, lanterna, um monte de coisa que tava no gaveteiro. Enfim, o gaveteiro foi limpado, mano. Limparam tudo que tinha no gaveteiro. Tudo, 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 tudo. Aí, a segurança patrimonial veio em cima de mim, né? Que eu mereço, né? Se fuder na vida. Veio pra mim e falou, ó, você tava designado, né? Vai ficar com o tablet, então você vai ter que explicar a história. Eu contei certinho, ó, foi isso, isso, né? Inclusive eu tinha que contar uma versão assim um pouco diferente, né? Porque o gestor falava que eu não poderia dizer essa questão da chave, né? Eu não poderia contar esse negócio da chave, então basicamente eu contei ali que foi furtado, bem genérico, ó, foi furtado aqui, ó, nesse gaveteiro, né? E foi isso, basicamente foi essa a ideia que foi contado lá. O tempo passou, né? Tudo normalizou, eu segui fazendo meu trabalho normalmente. E certo dia, né? Como eu já tava fazendo engenharia da computação, né? Eu tava emergente na empresa, né? Tipo assim, quase para virar um analista de qualidade. Chegou meu gestor, né? Chegou até mim e falou: Ó, Lorde, eu vou falar Lorde, né? Pra não falar meu nome. Ó, Lorde, você vem comigo aqui. Vamos lá numa salinha, numa reunião ali que a gente vai conversar ali umas coisas. Aí eu pensei, pô, vai ser uma oportunidade. Eu acho que eu vou ter que assinar agora, né? Olha que inocente, cara. Que inocente da minha vida, cara. Que eu pensei assim, pô, meu, acho que agora eu vou conseguir vencer na vida, rapaziada. Agora eu vou conseguir ter uma oportunidade melhor. É isso que eu imaginava na minha cabeça. Enquanto eu tava indo, o gestor perguntando pra mim, como que tá sua mãe? E eu falei, minha mãe tá mal. E realmente tava mal, rapaziada. Minha mãe tava depressiva e minha mãe tava sem poder trabalhar porque ela tinha que cuidar da minha avó. E como que tá sua avó? Minha avó tá ruim porque o medicamento tá caro e eu não tô conseguindo dar conta. Porque assim, era eu que supria a casa, né? O valor que eu recebia era pra casa também, né? Porque eu morava aqui, eu moro ainda, né? Com meus pais aqui. Até desculpa, pessoal, ficar pausando, é que me dá vontade de chorar, cara. Porque é um negócio muito, muito pesado o que fizeram comigo naquela empresa, entendeu? Fui pra lá em cima na salinha, e quando eu cheguei lá, tava duas pessoas grandes e fez eu assinar um papel que desligando ele. Falou, infelizmente, o seu contrato tá sendo desligado. E eu imaginei, pô, tá sendo desligado, pode ser porque tá caindo a produção, porque como tava faltando peça e tudo mais, eu era mais novo, eu pensei, eu tô sendo mandado embora por falta de produção, né, coisa normal. Quando ele disse, ó, o motivo é esse aqui, ó, ele nem leu, ele não teve nem a pachorra de ler e falar pra mim o que que era. E tava lá, não sei o que, Desídia, guarda equipamentos. Eu imaginei, desídia, porque tipo assim, eu não sou um cara muito de português assim, né? Mas eu entendo o que é desídia. Desídia é tipo desleixo. É um desleixo, entendeu? Eu fui desleixado com a guarda do equipamento da sessão, né? Como se eu tivesse culpa do equipamento que foi roubado lá. Justa causa, rapaziada. Não ganhei nada. Eu não ganhei nada. Você sabe que é sair com uma mão na frente e outra atrás, mano.
e um ódio muito grande da empresa, cara. Muita gente, meus amigos, né, na época das linhas, né, porque eu comentei, ó, fui mandado embora, né, porque tinha lugar que eu tinha que voltar lá, e eu falei, ó, fui mandado embora por justa causa. E aí a galera já foi estranhando, né? Basicamente a galera me viu como um bandido, né? Como o cara que tinha sido o ladrão, o responsável pelo roubo do equipamento, né? Que roubaram, né? Eu falo equipamento porque assim, tinha câmera, tinha lanterna, tinha um monte de coisa que sumiu. Então eu vou falar, não era só o tablet, entendeu? E não era só coisa minha. Teve celular ali que não era só meu. Então, tipo, por que as outras pessoas não foram mandadas embora? Por que só eu fui mandado embora ali? Pessoal, só um complemento aí que eu esqueci de falar. Depois que eu saí da empresa, eu tinha amizade, né, com o pessoal de lá e tudo mais, continuou sendo roubado. Ou seja, eu realmente não era bandido, não era ladrão. E ninguém foi mandado embora. Ninguém. Só eu que fui mandado embora. Então, é isso que eu não consigo entender. Por que que eu me fudi? Por que que eu me ferrei e outras pessoas não? Só isso que não entra na minha cabeça, só isso. Isso eu não entendo. Porque se for assim, todos os inspetores iam ser mandados embora. Entendeu? Eu não era o responsável pela chave dali. Eu só alertei, porque assim, mano, de anos e anos, mais de 10 anos a chave era guardada dessa forma. Era uma forma deles guardar. Entendeu? Era uma coisa deles, assim. Então, ficava por isso mesmo. Aí depois que eu respirei, eu não me corrompi. Eu segui em frente. É isso que eu quero passar pra vocês. Eu segui em frente. Eu tive que seguir em frente. Então, uma semana depois, eu entrei na área de técnico de informática e comecei a trabalhar. Futuramente, depois com o processo, sabe o que era a parada? Olha só que loucura. No processo foi descoberto o quê? Que um cara de outra linha chegou e apontou que tinha um anúncio meu na OLX do notebook. Tinha um anúncio meu do notebook que poderia ser o notebook que eles usavam lá. Mesmo tendo invoice, porque quando você faz uma importação, você tem invoice, sabe? Que é tipo uma nota, assim, é tipo uma declaração de importação, sabe? Eu posso chamar tipo uma nota fiscal de importação, talvez, não sei. Aí a juíza apontou isso, ó. A prova que ele tem é isso, ó, que você negociou, ou seja, o cara que negociou comigo para comprar o notebook era um cara da empresa, e eu lembro até hoje, porque ele perguntou, você trabalha na empresa tal? Foi sim, eu trabalho. Ah, e que hora você sai? Falei, ó, eu saio a hora tal. Que ele queria saber o que? O turno, tudo certinho. E aí, na minha foto, tinha a foto minha do lado do meu carro. Entendeu? E aí os juízes e a advogada deles apontaram que o quê? Que eu era o culpado do roubo. Eu era o ladrão. Eu era o ladrão, por quê? Porque eu estava vendendo um computador que também tinha lá. Só que eles não viram o histórico que eu tinha, né? De vender equipamento, né? De eu correr atrás disso, né? Cagaram. E mesmo eu dando para o meu advogado a invoice, provando com print, tudo certinho, serial number, tudo bonitinho, que o equipamento que eu tava ali anunciando na OLX era um produto meu, não era roubado, entendeu? Era meu, tanto que eu tava usando esse equipamento. Não contou nada, rapaziada. Foi contado como eu sendo o ladrão. E isso me ferrou muito profissionalmente, entendeu? O que eu ganhei nessa justiça? Eu ganhei apenas R$ 8.000. Apenas R$ 8.000. Eu perdi meu psicológico, porque até então, depois que eu saí de lá, eu pensava que era isso na minha cabeça. Eu pensava que era o quê? É porque eu fui desleixado com a guarda do equipamento. Eu não imaginava na minha cabeça que era porque eu vendia coisas e por coincidência era uma coisa que também poderia, né, ter sido de lá. Porque eu não sabia disso. Eu não sabia, cara. E é por isso que o pessoal fala que a justiça no Brasil não funciona. Não funciona, porque, sinceramente, se for para pensar, um caso desse aí não deveria nem acontecer, cara. É um caso que deveria envolver polícia e tudo mais, envolver provas. Por que não foi a pessoa lá comprar, então, o notebook lá? Porque eu vendi o notebook pra uma pessoa, entendeu? Por que não foi a pessoa lá comprar lá o notebook lá comigo, então? Vinha lá e pegava o serial number e batia. Tipo assim, comprava o notebook. É tão simples, mano. Compra o notebook e vê se é o serial number. Pronto. Paga um investigador, alguém da empresa aí, sei lá. Mas não, cara. O cara que me prejudicou, o cara que dedurou essa ideia, né? Que apontou, ó, o ladrão é ele. O cara que falou o ladrão é ele.
Era um cara que eu era amigão. É Prego o nome dele. O apelido dele. Prego. Né? Eu lembro muito bem de você, viu? Era amigão lá, era colegão, né? Na época que eu era do outro prédio lá, né? Mas na hora de me fuder, ó. Me fudeu. Eu queria que você soubesse, cara. Você sentisse 1% da dor que eu senti pra eu ter que batalhar pra cuidar da minha família, da minha avó, da minha mãe. Que depois que eu entrei nessa empresa, eu entrei lá, eles atrasaram meu pagamento, entendeu? Depois disso, eu entrei em outra empresa, que é a Erin Klinger, que era uma empresa muito boa também, né? Não tenho nada a reclamar, mas infelizmente não consegui me adaptar. Eu não conseguia ficar lá, entendeu? Eu não conseguia, porque eu tinha essa dor, esse peso de, sei lá, a qualquer momento ser sabotado, entendeu? Essa dor, sabe? Galera, eu não sei explicar pra vocês, cara, mas pensa só comigo, você trabalhar numa empresa e você correr o risco de poder, do nada, ser mandado embora, cara. Do nada, entendeu? Um ladrão, cara. Eu fui tratado como ladrão, entendeu? Como um bandido, basicamente assim, né? Sem apontar dedo, mas a verdade era isso, né? Basicamente eles falaram o quê? Você é um ladrão, você é um bandido. Qual lição que eu passo pra vocês? Sigam em frente, primeiramente. Você tem que ter peito firme, cara, pras coisas. Igual eu tive ali naquele momento. Porque naquele momento eu poderia desabar, eu poderia me corromper, eu poderia virar um ladrão, né? Eu poderia ter feito muitas coisas ruins. Mas eu não fiz. Eu segui em frente. Eu tinha que seguir em frente. A vida me empurrava para seguir em frente. Eu tinha que seguir em frente, né? Não tinha jeito. Depois que eu saí da Erin Klinger, eu virei motorista de aplicativo, né? E aí veio 2020. Era pandemia. Eu continuei seguindo em frente. Eu tive que continuar seguindo em frente. Eu tive que continuar seguindo em frente. Não baixei a cabeça, rapaziada. Depois, eu investi numa loja minha. Foi roubado uma carga de importação, 38 mil reais. Eu tive que seguir em frente. Continuei como Uber. Tive que seguir em frente. Com carro alugado dessa vez, porque o carro foi roubado e eu peguei o dinheiro do carro roubado para usar na minha lojinha, né? Mas infelizmente não deu certo. E eu tive que seguir em frente. E aqui estou eu, né? Hoje gravando esse vídeo para vocês aqui, sendo motorista de bicicleta, né? Bicicleta elétrica, motoboy de bicicleta elétrica, sei lá, não sei como posso falar. Enfim, entregador do iFood de bicicleta elétrica. E até hoje eu não consigo voltar a trabalhar em empresa. Não consigo. Eu tenho um trauma pesado, cara. Eu não consigo mais ser mandado, sabe? Eu não consigo. Eu também não consigo hoje em dia trabalhar em empresa por causa desse corporativismo, esse lance de tipo, eu tenho que subir, eu tenho que subir, eu tenho que subir. Esse outro tá subindo, eu não tô subindo, então ele subir tá me prejudicando, porque na cabeça deles é isso, né? Ele sobe, me prejudica, porque eu não tô sendo bem visto e tudo mais. E outra coisa também, rapaziada, como eu era um cara que eu era muito respeitado lá, eu tava sempre no palanque, né? Sempre sendo com brincadeira, com respeito, a galera me chamando, fizeram aniversário pra mim e tudo mais, tinha muitos olhares em cima de mim, entendeu? Então, eu posso dizer, cara, que realmente me ferraram ali. Ali fuderam a minha vida. Ali a minha vida foi totalmente mudada. Ao mesmo tempo que foi bom também porque eu tive um olhar diferente sobre a empresa. Hoje eu tento fazer o possível para não trabalhar em empresa. Não passei fome em nenhum momento. Por Deus, cara. Porque, sinceramente, eu acho que se eu não tivesse a mente um pouco mais firme... Tive depressão? Tive. Tenho depressão até hoje. Tive vários problemas, mas, mano, eu não paro, rapaziada. Então é essa lição que eu quero passar pra vocês. Vocês não podem parar, cara. Vocês não... Vai vir um monte de problema na vida de vocês, vai vir uma coisa pesada, mas vocês não podem parar. Não pode parar. A única coisa que eu não consegui vencer até hoje é o trauma de trabalhar em empresa. Até hoje eu não consegui superar isso. Eu não sei se um dia eu vou conseguir superar, não. Não sei. É por isso que eu falei pra vocês no vídeo lá da autoestima que eu não sei como vai ser minha vida, porque em algum momento eu vou cansar dessa correria de iFood, Uber, essas coisas assim. Eu sei que eu preciso trabalhar, as coisas não vai ser fácil, mas como eu vou trabalhar com a mente fodida dessa forma? Enquanto eu não me acertar, eu não estiver bem comigo mesmo nessas coisas,
eu não vou conseguir andar por caminho nenhum. E cara, eu tenho um ódio muito grande, velho, dessa empresa, velho. A vontade que eu tinha era de virar um bomba e se matar lá dentro, lá. Uau! Essa era a minha vontade que eu tinha, de tanto ódio que eu tinha pela empresa. Mas eu não me corrompi, rapaziada. Eu não roubei ninguém. Não matei. Eu segui em frente. Isso eu tenho orgulho. Da minha parte, eu tenho muito orgulho disso. Então esse vídeo é pra mostrar pra vocês que eu não sou vítima. Eu não sou um coitadinho. Eu sou novo. Eu tenho 27 anos, mas eu tenho muitas histórias, cara. Muitas histórias, muito problema que eu passei na minha vida. É isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.